Atos capítulo 17 e o versículo 24 e 25. Deus abençoe os nossos bons amigos, amigas que está aí também nos visitando, né? Honrando com a sua visita, que Deus o abençoe. Nós hoje estamos em um culto de ensinamento, um culto de doutrina, e é onde que, através da palavra, que a gente é liberto, é alimentado. Os louvores já, os irmãos cantou aqui, o conjunto, né? Os louvores, eles têm uma função muito importante, que é conduzir as pessoas à adoração, né? Isso é muito bom. Quer dizer assim, irmãos: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, a respiração a todas as coisas, né? Aqui fala coisas, outra Bíblia já tem uma tradução diferente. Oremos ao Senhor, poderoso e eterno Pai que está no céu. Obrigado, Jesus, continua nos abençoando, abençoando esta igreja, abençoando todas as pessoas que estão conosco, também nos visitando. Meu Deus, que abençoe toda esta igreja, o pessoal que está pelas redes sociais, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a certeza do dia do juízo. Por que esse tema, falando sobre a certeza do dia do juízo? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que nós vivemos em muitas incertezas, né? Por exemplo, o mundo hoje, quando fala não só no Brasil, mas na Europa, na América, em todos os países, continentes, há uma preocupação, há uma incerteza das pessoas, né? As pessoas estão com uma certeza, e a preocupação deles é sobre a economia. Há uma grande preocupação do Brasil, né? Da Europa, América, em muitos outros países há uma incerteza, há um medo. As pessoas têm medo do que pode acontecer no dia da manhã. É uma incerteza. Mas o tema que nós estamos trazendo aqui é o seguinte: a certeza do dia do juízo. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 17, 30, até o versículo 31. Olha a introdução aqui, ó. Deus tem dado certeza a todos acerca daquele dia. O apóstolo Paulo falou sobre o dia do juízo aos filósofos de Atenas, pregando acerca de um Deus verdadeiro, desconhecido dos atenienses. Irmão, aqui nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Atenas, e é interessante que a cidade de Atenas é uma cidade de um povo muito idólatra, e cada um deles, eles tinham os seus deuses lá, né? Eles adoravam os seus deuses lá. E eu fico analisando o apóstolo Paulo, com a sua intrepidez, com a sua coragem. Ele chega ali e ele encontra entre aqueles deuses ali, deuses construídos, né, pela mão de homens, aquelas imagens, e de repente ele vê um Deus lá, e o nome está escrito o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, ele já chega pregando e dizendo e falando sobre o Deus desconhecido, que é esse Deus, que é o verdadeiro, que é o Deus que nós pregamos.
E por certo, irmãos, houve ali um choque, né? Porque eles pregavam um monte de deuses e havia lá o Deus desconhecido que ninguém pregava sobre ele. E na verdade esse Deus desconhecido, irmão, era, segundo o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, que era o Deus dos céus, o Deus da terra, é o Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas. Então, como nós estamos dizendo aqui, a certeza do juízo final, nós vamos descobrir que quem disse essas palavras, por exemplo, nós vamos para o livro de João, deixa eu ver aqui onde vai estar escrito, João capítulo 5 e versículo 25, ele diz assim, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, e em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, se eu perguntar para os irmãos, para a igreja, quem está falando que vai ter o dia do juízo final? O próprio Jesus está declarando aqui no versículo 25, aqui do livro de João, capítulo 5 e 25, quem está dizendo estas palavras, que o dia do juízo, ele vai vir, vai acontecer, é o próprio Jesus. E nós acreditamos em Jesus, em tudo que ele fala, porque ele não testifica, irmão, ele não testifica só dele, ele testifica do próprio Deus, quer dizer, do próprio Pai, aquilo que ele está testemunhando, aquilo que ele está falando, né? Então, ele está dizendo, em verdade vos digo que vem a hora, e agora que os mortos ouvirão a voz do próprio Filho. Olha aqui, irmão, nós estamos falando de um juízo, que ele, irmão Manel, é sobre os vivos, e também sobre os mortos. Agora, o dia que o próprio Filho de Deus, irmão, que ele chamar, a Bíblia Sagrada está dizendo que os mortos vão ouvir a sua voz. Por quê, irmão? Porque a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo que a vida que está no próprio Deus está nele também. Você lembra quando Ezequiel, naquele vale de ossos seco, né? Ele ouviu o próprio Deus dizendo, ele falou assim, ó, Senhor, o Senhor é que sabe, se o Senhor quer dizer, mandar eu falar para os ossos, eu vou falar. Quer dizer, o Deus que estava em Ezequiel era o Deus de vida. Então, essas pessoas que foram antes da gente, que já morreram, ele está no lugar aí, dormindo, irmão Antônio, está dormindo, mas vai chegar a hora que o próprio Jesus vai chamar aos mortos, e a Bíblia Sagrada está dizendo, quem está dizendo essas palavras, irmão, é o próprio Jesus. Ele está dizendo que ele vai chamar e os mortos vão ouvir, né? E aqui já está falando sobre o grande trono branco, né? Ou nós podemos chamar também de o tribunal de Cristo Jesus. Continuando aqui, o grande dia do juízo, é certo, a incerteza que nós estamos falando aqui sobre a economia, irmão, a incerteza, na verdade, a incerteza sobre a economia está perturbando a muitos países, irmão, da Europa, América, Brasil, incluindo todos esses países. Eles têm medo, incerteza do que pode acontecer no dia da manhã. Há uma preocupação, há uma perturbação, né?
com esses países europeus. Agora, isso é uma incerteza. Agora, nós como igreja, nós já temos, irmão, certeza do juízo final. Agora, o que eu quero dizer com isso, irmão? Se nós temos certeza, irmão, do juízo final, aí eu pergunto para você: para que pecar? Será que nós vamos ter a coragem de cometer um pecado, irmã Lenice? Se nós já sabemos que o juízo final, que todos nós vamos ter que comparecer antes ao tribunal de Cristo, irmão, que nós chamamos também do trono branco. Todos nós, a Bíblia diz, Jesus está dizendo aqui, que quando ele chamar os mortos, eles vão ressurgir, e vai ter que aparecer vivos e mortos diante do tribunal de Cristo, queridos. Aí eu fico analisando, eu fico preocupando, quantas são as pessoas que estão dispersas. Eu perguntar para o irmão: você conhece alguém que estão dispersos, que não está preocupando com isso? Irmão, os países estão preocupando, estão perturbados, o que pode acontecer com a economia, mas isso é uma incerteza. Mas o que nós estamos falando aqui, querido, que o juízo, o juízo final vai acontecer. Tanto nós que estamos vivos como os mortos, todos nós vamos estar, irmão, sobre o juízo de Deus. Sobre o juízo de Deus. Isso vai acontecer. Agora, para nós que temos e temos certeza que o seu nome, que o meu nome está escrito no livro da vida, amém, nós ficamos felizes, gratos. Aliás, irmão, a gente passa nem ter medo nem da morte. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, que se Deus voltar, por exemplo, hoje, nós vamos ser salvos. Porque nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos certeza disso. Mesmo olhando para mim, para você, e falando assim: nós somos imperfeitos. Mas quando nós olhamos para o nosso esforço, para o que nós estamos renunciando, nós já entendemos que nós somos o quê? Justificado, redimido, purificado, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então isso aumenta a nossa certeza, irmão, que se Jesus voltar hoje, se ele voltar agora, querido, nós já sabemos que nós vamos para o céu. Irmão, isso cresce uma preocupação na gente, não com nós, mas isso cresce uma preocupação com as pessoas, parentes, filhos, amigo. E a gente deve ter, irmão, essa ousadia, essa certeza, que além da nossa salvação, de nós estarmos seguros para o juízo final, mas que também nós venhamos, irmão, conseguir ou tirar mais pessoas dessa situação, porque nós temos certeza que o juízo final virá sobre todas as nações. Isso aqui nós não temos incerteza disso. Se nós temos tanta certeza, isso também aumenta a nossa preocupação, irmã Cida, de nós ir em busca daquela pessoa que está perecendo, com sabedoria. Mas a gente deve estar falando, ou sempre a gente encontra com alguém, aí deve estar falando: gente, espera ainda, se Jesus voltar, porque ele pode voltar a qualquer hora, ele pode voltar depois de tudo que nós estamos vendo, irmão, que estão acontecendo, Jesus pode voltar a qualquer momento, e a gente não pode perder a oportunidade, irmão, de estar falando sobre o juízo de Deus, que isso vai acontecer, porque nós temos visto aí muitas pessoas, alguns casos que a gente vai conversando, a gente vai até analisando isso, né, de pessoas que parece que aparentemente ele teve tanto cuidado, mas quando você vai analisar, não teve cuidado foi de nada, né? Porque simplesmente entrega a salvação de mão beijada, né? Já entra por caminhos que não vai ajudar a salvação, corre o risco, né,
de salvação, existem pessoas que ele entra por alguns caminhos, irmão, que a incerteza da salvação deles só vai aumentando. E é por isso que a gente tem que ter cuidado. Esses dias eu venho conversando com minha família e com alguns irmãos aqui da igreja, e a gente está conseguindo visualizar algumas pessoas, e são pessoas que querem entrar em comunhão, são pessoas que querem firmar na igreja, são pessoas que querem resolver a sua vida para congregar aqui conosco. E aí a gente está visualizando isso, a gente fica grato a Deus por causa disso, né? Ou enquanto tem os que estão desviando, afastando, desvio de conduta, outros já querem congregar, já quer servir a Deus, já quer consertar a vida. Então o que nós entendemos? Nós entendemos, irmão, que Deus está trabalhando, que a oração desta igreja está subindo até o trono de Deus, né? E nós subimos a preocupação na nossa mente, que nós devemos falar para as pessoas, avisarem as pessoas, irmão, sempre que Jesus está mais perto, a volta dele está mais perto. Cada dia que passa, irmão, a volta de Jesus está mais perto, né? E nós já temos essa certeza sobre o juízo final. Isso vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus vai vir buscar a igreja. Então, irmão, isso é motivo de nós estarmos também nós nos preparando mais e mais, para aquelas pessoas que olhar para a gente, elas vão falar assim: nossa, a igreja, o povo está preparado. Eu vejo os irmãos se preparando, eu vejo os jovens se preparando, eu vejo a igreja buscando, eu vejo o povo realmente, olha, está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o juiz de Deus, irmão, está sobre tanto mortos como os vivos, né? Top 2, certo, porque Jesus Cristo anunciou, livro de João, capítulo 5, 25 e 29, que nós lemos, né? Que é nele que nós cremos e é nele que nós confiamos. E quem está falando sobre o juízo final, sobre que ele vai chamar tantos vivos como mortos, é o próprio Jesus. Se é o próprio Jesus que está falando aqui, nós temos então certeza de que algo está para acontecer, irmão, e algo muito grande. Top 3, certo, porque Cristo ressuscitou e foi constituído juiz para julgar o mundo com justiça. Todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Alguém aqui pensa, olha aqui, isso é uma pergunta. Alguém aqui, quando eu falo alguém aqui, estou falando, incluindo eu também, incluindo nós. Alguém aqui pensa em pecar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você pensa, ou tem algo na mente, ou tem algum planejamento na mente em pecar, logo você já deve pensar, você já está correndo risco de perder a salvação e também está sobre o juízo de Deus. Esses dias a gente vem falando e aconselhando algumas pessoas, e nós temos visto que tem muita gente, irmão, que eles estão, a gente chama de, como é que a gente pode falar? Pode chamar de doença emocional, pode chamar de vícios. Existem muita gente que está de passo largo para a condenação eterna. E o nome que a gente dá é o quê? Vício. Tem gente que está embaraçado em vício. Vícios como pornografia, jogo, vários tipos de vícios que vai conduzir a pessoa ao inferno. Olha, irmão, todo vício que te atrapalha de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, de congregar, a tendência deste vício é te conduzir uma condenação eterna. Nós não estamos falando de responsabilidades de trabalho, né? Existem pessoas que têm um dever, é um trabalho. Não estou falando isso. Nós estamos falando em vícios. Todo vício
que te atrapalha, que te impede de meditar, de orar, de conviver, de ter harmonia na família, esse vício pode levar a pessoa a uma doença. Pastor José Alves, existem pessoas que o casamento dele, aqui nós não temos pessoas assim, mas nós conhecemos pessoa, que o casamento dele está se desfazendo por causa do tal vício. E o pior de tudo, é um casamento que eles estão sofrendo, justamente por causa do vício, irmão. Um dos vícios que tem destruído, por exemplo, muitas famílias, muitos casais, é o tal da pornografia. A pessoa começa a ver revista, não tem problema não, vou ver um vídeo aqui, e vai vendo, olha um aqui, olha outro ali, daqui a pouco se tornou um vício tão pesado, que ele não consegue mais abrir mão daquele vício. Ou ele passa por um psicólogo, ou ele se esforça, vai para a oração, vai jejuar para mortificar a carne, porque são um dos vícios que tem levado a muitas pessoas à destruição. E tudo isso, irmão, está sobre juízo de Deus. Perante o tribunal de Cristo, todas as pessoas que têm vícios da bebida, da droga, da cigarro, não é só pornografia, são vários vícios. Todo este tipo de vícios que impedem, porque esses vícios impedem também de o casal viver bem, da família viver bem, porque a Bíblia Sagrada diz que o pecado, ele destrói a vida da pessoa. O pecado, ele destrói a harmonia no lar, ele destrói a mente da pessoa. A pessoa passa a ser uma pessoa não mais valorizar a si mesmo, não valorizar mais a família. O vício, você pode ver que deixa a pessoa nervoso. Mexe com uma pessoa viciada, para você ver como que ele é nervoso. Qualquer coisinha é um palavrão, eu sei, eu não estou errado. E a maioria das pessoas viciadas, ele acha que não está errado. É por isso que eu digo que elas precisam de ajuda. Um dia desse eu conversei com uma pessoa que ele está afastado da igreja, e ele me disse uma coisa, ele disse assim, eu falando para ele disse assim para mim, ele falou, olha, esse tipo de vício é a coisa mais esquisita do mundo, mais difícil do mundo. Ele falando para mim a dificuldade que ele está tendo para sair desses vícios. Irmão, o pecado destrói a pessoa. E outra, ele perde a salvação. Vai perder a salvação por causa de bobagem, por causa de coisas que poderia se livrar disso. Então, todo vício, irmão, a pessoa deve abrir mão e buscar a ajuda de Deus. Top 3. Deixa eu ler aqui e repetir isso. Alguém aqui pensa em pecar? É uma pergunta. O juízo virá, e é certo que todos serão julgados. Todos nós seremos julgados. O mundo inteiro, irmão, será julgado. Não é querido, todos nós, até nós que estamos na igreja, que somos membro, que estamos servindo a Deus direitinho, nós vamos ser julgados. Nós que estamos servindo o próprio Deus. Agora, claro, o julgamento para a igreja, irmão, não é um julgamento para falar assim, você não vai ser salvo e você vai ser salvo. Não, o julgamento da igreja é diferenciado, porque é um julgamento de obras, né? Por exemplo, muitos de nós aqui, talvez vai chegar o dia e falar assim, oh meu Deus, por que eu não fiz mais? Olha, tinha uma pessoa próxima de mim, por que eu não evangelizei? Por que eu não falei do amor de Deus? Você viu uma pessoa indo para um caminho e viu que a pessoa ia morrer espiritual? Quer dizer, por que você não ajudou? Então é um julgamento diferente, né? Mas eu estou dizendo que até nós, como igreja, vamos ser julgados. Agora, imagina quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, que cada um vai receber, a Bíblia diz, ou vai ser julgado, né? Segundo a sua obra. Irmão, quantos de nós, quando chegar no dia do trono branco, do juízo final,
Quantos de nós, queridos, era para nós estar com as nossas mãos cheias de obras? Porque a Bíblia diz, irmão, que na palma das nossas mãos vai estar escrito todas as obras. A Bíblia diz que não é para nós apresentarmos diante de Deus de mãos vazias. Quantas pessoas era para nós abraçar, nós ajudar, evangelizar, convidar para a igreja, falar mesmo que não quer ouvir, mas falar da palavra do nosso Deus, avisar a eles acerca do juízo final, da volta de Jesus. Porque, por exemplo, aqui dentro da igreja tem muita gente aqui, né? Tem aqui o irmão do nosso irmão Manel, tem muita gente aqui que um dia alguém te evangelizou, alguém falou algo para você. Isso é obra, irmão, isso é fruto. Por essa razão você está aqui. Deus usou alguém para falar com você. E agora, se Deus usou alguém, se todos que estão aqui, certamente Deus usou alguém para falar com você, nós vamos estacionar, irmão, nós vamos recuar mesmo sabendo do juízo final, mesmo sabendo que nós devemos e vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra. Se nós sabemos de tudo isso, do juízo de Deus, nós estamos sobre o juiz, se nós sabemos disso, não é para nós acelerar mais, irmão? Os momentos que nós tiver com alguém, porque, irmão, está na internet, está ligado na internet, está passando ao vivo, mas tem coisas que até na internet a gente tem que ter para falar, entendeu? Porque não pode restringir a conta da gente, né? Mas vamos lá, nós estamos vendo aí o mundo, nós vimos aí, por exemplo, o carnaval, ele está tendo toda a intrepidez, ousadia, né, de pregar lá o que eles estão pregando. Eles estão assumindo, tem coisa que eu posso até falar, porque eles assumiu agora, né? Assumiu lá, exaltando as entidades, a pombagira, que a pombagira não sei o que, a pombagira, né? Quer dizer, se eles que estão com a mentira, né? É uma mentira, porque quando eu falo mentira, são algo que vai conduzir a pessoa à perca da salvação. Eu estou falando de algo que não agrada ao nosso Deus. Se eles têm a coragem, né? O carnaval passado, eles colocou lá Jesus brigando com o diabo, e o pior de tudo, Jesus perdendo. Se eles lá, irmão, que não tem base em nada, em só mentira, pregando só as trevas, se eles têm coragem diante de uma multidão, e tem mais outra, irmão, já tem relato de pessoas desviadas que estavam no carnaval, e quando elas deparou com aquela cena, eles ficaram desesperados. Eles disseram: o que eu estou fazendo aqui? Quando eles viram aquilo ali, exaltando aquelas entidades, eles ficaram desesperados. Muitos deles voltou para a igreja depois que viu toda aquela cena ali. Aí eu te pergunto, irmão, se eles têm coragem de fazer aquilo lá, e aí eu pergunto para nós aqui, igreja, e nós que estamos com a verdade, hein? E nós que sabemos sobre o juízo final, e nós que sabemos sobre o tribunal de Cristo, e nós que temos certeza que todos nós seremos julgados, será que nós vamos recuar diante disso, ou vamos continuar pregando e falando da palavra de Deus? Porque o mundo é treva, irmão, e o Satanás, o inimigo, agora, quer dizer, ele está mostrando a sua cara, porque de um tempo atrás o diabo até fingia, vinha como um anjo de luz e tal, mas agora nós estamos vendo que ele está realmente trabalhando do jeito dele, e vai falar que vai ter as suas falas, mas agora não, agora já declarou, agora já manifesta os demônios, já em meio público, as pessoas olhando ali, as pessoas sendo manifestando, pombagira, enxu, caveira, tudo quanto é tipo de demônio, ali já manifestando ali. Agora, e nós que estamos com a verdade, irmão? E nós que tem, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo,
Porque até um tempo alguém dizia assim: não, acho que batizar, pregar, para batizar com o Espírito Santo na rua, em público, falar em línguas estranhas lá. E eles que estão fazendo? E a coragem que eles têm lá de invocar as entidades lá? E ficar aquelas coisas esquisitas lá, né? E nós que estamos com a verdade, que é o Espírito Santo, aquele que testifica, aquele que edifica, aquele que regenera, aquele que... Irmão, se nós temos a verdade, isso dá para nós, irmão, mais vontade, né? Mais coragem para nós pregarmos a palavra, avisar de tudo isso que está acontecendo e que o mundo inteiro, irmão, será julgado. Nós, igreja, esse carnaval e tudo que nós estamos vendo aí, ó, todas as raças e classes sociais, homens podem afastar-se de Deus, mas não vai escapar do juízo de Deus. Quer dizer, as pessoas têm um livre-arbítrio, né? Como nós também temos, de pregar, de servir a Deus. Agora, também isso não quer dizer que nós vamos deixar de pregar a palavra. O que nós não podemos fazer é forçar as pessoas a serem salvas. Nós não podemos fazer. Agora, eles também não podem forçar a nós, calar a nossa boca, a igreja calar, que nós não podemos pregar. Porque até um dia desse aí, até algumas coisas que eu escrevia até nas redes sociais sobre Deus, o negócio lá me dava restrição, aconteceu um monte de coisa, né? Eu acho que dos tempos para cá deu uma melhorada, né? Quer dizer, a liberdade de expressão, de eu pregar o evangelho, da igreja pregar, nós vamos continuar pregando. Eles também vão continuar fazendo o que está fazendo, né? Pregando as entidades, sendo possesso, mas nós como igreja vamos continuar orando. Isso é errado, isso vai conduzir ao inferno, vai estar sobre o juízo de Deus. Nós vamos continuar pregando a Bíblia Sagrada, porque ela condena todos esses rituais e prática. Se a palavra condena, nós vamos continuar pregando. Agora, eles também vão continuar pregando o que eles acreditam, né? Nós também não podemos proibir, eles também não podem proibir o que nós acreditamos, que é a palavra, que é pregar a palavra do nosso Deus. Agora, já tem países, né, que como nós estamos ao vivo aqui, não pode, tem que pedir a direção, a autorização para o presidente, para o governo, né? Graças a Deus que ainda no Brasil nós temos liberdade de pregar o evangelho, né? Nada ficará oculto, Romanos 2,16. Eu achei interessante isso aqui, irmão, vou ler para os irmãos. Em Gales, uma mulher matou o marido, cravando um prego em seu crânio, cobrindo em seguida o ferimento com resina. A polícia não soube do crime, nem o legista viu o ferimento. Anos depois, na exumação, viram o crânio perfurado, o prego dentro dele. O crime foi descoberto e a assassina presa e condenada. O que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero dizer? Quem escapará do juízo de Deus? Esse crime aconteceu, essa mulher fez esse crime, tentou de todas as formas, né? Eles não encontrou, não achou evidência de crime, mas quando foi na exumação descobriu, então pegou aquela mulher e foi presa. Agora pensa bem, nós estamos falando aqui sobre o juízo de Deus. Quem escapará do juízo de Deus, irmão? Ninguém, irmão. Se esse caso aqui, a mulher foi condenada, isso aqui que nós chamamos de, ela tentou fazer um crime perfeito, né? Mas ela não conseguiu, ela foi presa. E a pergunta é, e nós, igreja? Quem é que, irmão, se perante os homens, essa mulher, ela foi presa, ela tentou fazer esse crime perfeito, agora eu pergunto para você, e nós, irmão, que estamos diante de um Deus, que Ele vê tudo, Ele sabe tudo que nós fazemos, Ele sabe todas as intenções do nosso coração. Queridos, quem vai escapar da ira de Deus? Isso aqui é muito sério, irmão.
Eu estou pregando sobre o juízo final porque a nossa preocupação da nossa igreja, irmão, é a salvação da nossa alma. Muita gente não vai ser salvo por causa de bobagem, bobeira. Não, pastor, mas eu estava congregando. Mesmo se estiver congregando, se estiver na prática de qualquer vício e não sair desse vício, irmão, eu não estou falando de pecado por acidente, de falha, não, estou falando de vício mesmo, né? Existem pecados que a pessoa falha, erra, cometem por necessidade. Não, eu estou falando de vício. Por que vício? Porque a pessoa, quando está no vício, irmão querido, a Bíblia classifica ele como filho de Satanás, porque a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado, a Bíblia chama filho do inimigo, filho de Satanás, né? Então, nós que somos cristãos, nós temos que observar tudo isso, irmão, para que Jesus voltar, irmã Joaquina, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é importante para nós, né? Vamos continuar aqui. Top 3, a base do julgamento. As obras, João 3, 18, 19. O que o homem fez por meio do corpo, tudo aquilo que eu faço com esse corpo meu, ele é templo do Espírito Santo. Quer dizer, por obras vão ser julgados por meio do corpo. Esse corpo nosso aqui, irmão, ele é para ser cheio do Espírito Santo, é para ser usado por Deus, né? Nós vamos ser julgados também por meio do corpo, que está escrito em 2 Coríntios 5:10. Top 2, o que virá depois da morte? Nós já sabemos que é o juízo. E se eu perguntar para os irmãos, todos nós temos certeza que vão morrer. Todos nós, se Jesus demorar muitos anos aqui, 100 anos por exemplo, todos nós já não vamos estar aqui, vamos estar mortos. Após a morte, nós já sabemos que é o juízo final, né? Hebreus 9:27. Não há purgatório, nem reencarnação, nem uma segunda oportunidade de salvação. Então não tem esse negócio depois que a gente morre, né? Tem uns que diz também que sobre escrever os pecados das pessoas tudo no papel, aí queima, né? O tal do purgatório, reencarnação, né? Irmão, a partir do dia que a gente morrer, não tem segunda oportunidade. Se nós sabemos que não tem segunda oportunidade, como que eu ainda vou continuar pensando em pecar, irmã Lena, em fazer coisa errada? E se nós sabemos, irmão, sobre tudo isso, é para nós estar correndo atrás das almas das pessoas, e principalmente essas pessoas que querem ajuda, né? Que querem ajuda, porque tem outras pessoas que eles não querem ajuda, aí nós vamos orar por eles, né? Mas existem pessoas que querem ajuda nossa, e querem ajuda da igreja, irmão, em oração, né? Se você estiver perto de uma pessoa lá no trabalho, no serviço, você vê que ele começa a puxar a conversa com a gente, né? A gente deve orientar, deve conversar com essas pessoas, né? Mostrar para eles que Jesus pode voltar a qualquer hora, irmão, a qualquer momento, né? E nós temos então essa grande responsabilidade de estar trazendo, né, esse conselho para essas pessoas. As nossas palavras, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Olha o cuidado que a gente tem que ter com nossas palavras. A minha mãe, ela casou com 14 anos, né? Só que quando ela for casar, meu pai casou bêbado, né? Acho que dava pinga até o cavalo, mas casou. Depois foi para a igreja, e meu pai e minha mãe então se tornou aqueles cristãos que, por exemplo, lá em casa, nenhum de nós tinha coragem, por exemplo, de falar qualquer palavra, xingar, tanto que até hoje eu não consigo falar qualquer tipo de palavra, xingar, eu não consigo. Por quê?
Lá, minha mãe, mas meu pai, principalmente mãe, se nós falássemos qualquer coisa, era um tapa na boca que nós levávamos. Então nós aprendemos. Hoje, se nós for dar um tapa na boca dos nossos filhos, a mesma coisa que eles falam assim: vou na polícia, né? Ou eu sou grande, ou já tenho tantos anos, é dessa forma. Eles que querem ameaçar a gente, né? Por isso que vive uma geração doentio. Porque se nós, pais, mães, não corrigimos, o mundo vai corrigir do jeito deles, né? E vão perderem a salvação. Então, eu aprendi isso com meu pai. Eu, por exemplo, não consigo xingar nenhum tipo de palavrão, e acho feio demais alguém xingar. Eu acho feio, mas por quê? Porque o meu pai me ensinou dessa forma. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo também, no livro de Mateus capítulo 12, 36, que nós também seremos julgados pelas palavras, né? E tem gente que ele gosta de xingar. Tem gente que fala a mesma só, irmão, desgraça, ele fala assim, aí ele fica sustenta com o nome e fala assim, macaquinho, né? Nós sabemos que desgraça é a palavra no significado sem graça, mas se torna um palavrão. Dependendo da forma que a gente falar, por exemplo, dentro do lar, de uma casa, alguém falar isso, né? Você vê que gera uma falta de respeito, né? Um ataque, quer dizer, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que nós também seremos julgados pelas nossas próprias palavras. Então, quando nós falamos sobre o juízo final, irmão, gente, você está falando de vício, está falando de corpo, o que nós fazemos por meio do corpo, está falando das palavras. Pastor, é muito difícil ser salvo, né? Não é difícil, não. Eu falo assim, para a gente não ser salvo, claro que tem que renunciar, tem que ser liberto disso, liberto daquilo, mas tem coisas que a gente aprende dia a dia. Se eu falar assim, eu não vou xingar, ué. Quem manda em mim, quem me domina sou eu. Agora, eu não posso deixar o sentimento me dominar, porque todos nós, irmão, temos um sentimento às vezes forte na hora da raiva, mas todos nós, se quisermos nos dominar, nós nos dominamos, irmão. Nós temos que ter o autodomínio de si mesmo, porque isso também a Bíblia fala que é o quê? É fruto do Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo, ele consegue dominar esta situação também. Se nós vamos ser julgados pelas nossas próprias palavras, então a gente também tem que moderar, ter cuidado, porque palavras também machucam muito, né? Quantos casais que separam por causa de uma palavra? Ah, ele falou isso. Ah, não, foi ela que falou isso. E daqui a pouco uma briga, uma confusão iniciou por causa de uma palavra, né? Existem palavras que doem muito mais do que um tapa, porque na verdade a palavra ela cria um ferimento na alma, né? Existem pessoas que elas são feridas, são machucadas por causa de palavras. Às vezes leva um tapa, você fica meio com raiva ali e tal, mas melhora. Você não vê um menino, um filho nosso, quando nós damos um tapa nele, até fica meio vermelho, né? Mas daqui a pouco volta às pazes. Mas as palavras não são assim. Uma pessoa ferida, eu já disse isso aqui no livro de Provérbios, uma pessoa ferida é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Olha para o irmão ver. Uma cidade. Você vai entrando aqui nesses comércios, toma um refrigerante ali, conversa com um ali, conversa com outro ali, e vai circulando a cidade, entra num comércio ali, compra um negócio ali, bebe um guaraná ali, amanhã depois fala, mas sabe fulano, que pessoa legal. Ele veio aqui, conversei com ele, aí o outro encontra com o outro, moço, fulano também foi lá, moço, você também veio. Quer dizer, você conquista a cidade, é fácil conquistar a cidade, né? Conquista as pessoas mais influentes, daqui a pouco você conquista a cidade. Mas a Bíblia fala que é mais difícil conquistar uma pessoa ferida. E a maioria das pessoas que são feridas por palavra. Então é por esta razão, irmãos, que às vezes, se nós não tivermos cuidado, até na igreja existem pessoas que ele tem dificuldades de congregar, e a gente tem que descobrir, será que ele não foi ferido por uma palavra, né? Por algo que alguém falou?
Então, irmão, até nisso a Bíblia está dizendo que nós seremos julgados também pelas nossas palavras. Então, não é para nós também porque fulano errou, ou alguém não está servindo a Deus, ou alguém está afastado, isso não nos dá o direito de chegar para a pessoa e falar, ali vai para o inferno, aquele não tem jeito não. Nós não temos o poder para falar isso. Eu posso pregar aqui na Bíblia sagrada que muitos vão para o céu, outros não, mas eu direcionar a uma pessoa, chegar aqui para alguém aqui e falar assim, você não vai para o céu, para você não tem jeito não, porque tem gente que fala isso, né? Fulano nunca vai ter jeito para ela não. Irmão, nós não temos poder para falar isso. Por quê? A pessoa pode estar caída hoje, mas Deus pode levantar ela amanhã, e eu posso estar caído. Então, agora você pode pregar falando para todos, mas jamais direcionar a uma pessoa, porque aí nós já estamos sendo juízo aí. O próprio Jesus hoje, ele não é juiz, irmão. Hoje ele é o que, Jesus, irmão? É advogado. Olha para os irmãos ver. O próprio Jesus está advogando, perdoando, né? O próprio... Agora, quando ele voltar, que vai ter o tribunal de Cristo, aí sim, aí ele vai estar como juízo, que ele vai chamar os mortos, e eles vão ouvir a voz, e vão ressuscitar todos, aí ele vai estar como juiz, mas hoje ainda, ele é advogado. Por isso que nós, a igreja, nós temos que ter sempre esse cuidado, de pregar sempre arrependimento, não ficar muito condenando as pessoas, porque existe lugar por aí que as pessoas ficam falando assim, você vai para o inferno, não sei o que, você não muda não, né? Nós não podemos apontar as pessoas assim, porque nós já estamos fazendo juízo já estamos condenando as pessoas, né? Nós não podemos fazer isso. Agora, nós podemos pregar, Jesus ainda continua sendo advogado nosso, ele está advogando, irmão, a causa de todas as pessoas, né? Então vou acelerar aqui. Então nós seremos julgados também pela palavra. Julgamento que vai ter muito grande, irmão, é a rejeição de Cristo. Meu Jesus amado, como que tem gente rejeitando a Cristo? Irmão, se uma pessoa rejeitar você falando da palavra de Deus, não está rejeitando você não, Eunice, está rejeitando o próprio Deus. Porque quem recebe, qualquer um dos irmãos aqui falando da palavra, e se você recebe a palavra, você vai prosperar, porque essa palavra que você está recebendo é do próprio Deus que está enviando essa pessoa para falar com você. Agora, se a pessoa rejeita, irmão Manel, vou rejeitar o louvor dele, irmão Antônio também eu vou rejeitar o louvor, vou ouvir o... Querido, você está rejeitando o próprio Deus. Se rejeita a palavra, está rejeitando o próprio Deus. Então, a rejeição do Filho de Deus, João capítulo 3, 18 e 19, existem muitas pessoas rejeitando a Deus. Como você rejeita a Deus? Você sabe que tem que fazer a obra de Deus, você sabe que você tem capacidade de fazer um pouquinho a mais, você está rejeitando, é uma negligência. E a Bíblia, se nós formos negligentes, olha, se eu sei que eu posso fazer mais, eu não estou fazendo, eu estou cometendo pecado. Se eu sei que eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Se eu sei que a minha presença no culto, na hora que nós fazemos aqui o culto ao ar livre, por exemplo, eu vou lá, e mesmo que eu não vou cantar, não vou pregar, mas eu sei que se eu ir lá, a minha presença é um testemunho. Isso vai fazer bem naquela localidade. Eu não vou, irmão, eu estou cometendo pecado. O evangelho, ele precisa ser pregado, irmão, através também do nosso testemunho. É preciso ser pregado. Então, existem muitas pessoas rejeitando a Cristo. O cristão, Cristo será o juiz. Quer dizer, nós estamos falando do trono branco. O mesmo que rejeita agora como advogado, o mesmo que rejeitas agora como advogado, 1 João capítulo 2 e 1, naquele dia será o teu juiz. Quem rejeita Cristo como advogado, como juiz, aí o negócio vai ficar mais complicado, né? Todos serão julgados por ele, como por exemplo Caifás, Pilatos, os soldados romanos, estará lá entre eles, né?
e certa sentença final. Tua vida e teus atos serão revelados perante o trono branco de Cristo. Ele dará sentença final. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos. Olha aqui, irmão, Mateus 25 e 41. Olha o que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, por causa dos seus próprios atos. Quer dizer, sabia o que devia fazer e não fez. Vai ouvir essa palavra no juízo final: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Olha, tem gente que vai perder a salvação por ser desobediente. Tem gente que vai perder a salvação por maltratar o seu pai, maltratar a sua mãe, por maltratar alguém. Vão perder a salvação porque serão julgados por causa das suas atitudes, por causa da sua palavra. Se nós sabemos e temos o conhecimento do juízo final, que vai julgar tudo isso, é para nós melhorar o nosso comportamento, o nosso falar, né? É para nós nos melhorar. Perante o trono branco, irmão, todas as obras dos homens serão reveladas. E Cristo dará a sentença segundo cada uma delas. Apocalipse capítulo 20 e 11. Como escapar do juízo de Deus? É uma pergunta. Arrepende-te e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como escapará do juízo de Deus, irmão? Aceitando Jesus, se arrependendo dos pecados. Quantas pessoas, quantos de nós aqui pecamos? Outrora estava no mundo, né? Na bebida, nos vícios, praticando tantas coisas. Mas, mediante o seu arrependimento, você passa a ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Ah, lá no passado roubou, matou, fez isso, fez aquilo, né? Mas, mediante o arrependimento, o reconhecimento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e você o aceitou Ele como o único e suficiente Salvador de sua alma, ó, apagou os seus pecados. Para finalizar, existem pessoas, eu até escrevi aqui, deixa eu ver onde está escrito isso, gente. Existem pessoas que eles, isso é muito acontece hoje no mundo, né? As pessoas têm um negócio hoje de dizer mesmo assim: ah, Deus ama todo mundo. Sim, Deus ama todo mundo. Outros falam mesmo assim também: ah, todo mundo é filho de Deus. Irmão, não tem isso escrito. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar na Bíblia falando que todo mundo é filho de Deus. Não existe isso. Amar, Deus ama a todos, queridos. Agora, salvação, aí que é o negócio, aí que é diferente. Para ser filho de Deus, está escrito no livro de João, capítulo 1 e versículo 12: todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. A partir, então, para mim se tornar filho de Deus, irmão, eu tenho que aceitar Ele como único e suficiente Salvador da minha alma. Se eu não aceitar Jesus, as condições que Jesus está falando para nós aqui, que é renunciar tudo, pecado, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, irmão, se nós não aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não somos filhos de Deus. E o que essas pessoas aí então, pastor? Criatura. Toda pessoa que não aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, a Bíblia classifica como criaturas, criado por Deus, pelo Criador. Agora, repito, João capítulo 1, 12: mas todos que o receberam, Deus, o próprio Deus, nos dá o direito de nós se tornarmos então, direito, aí nós passamos a ter o direito de se tornarmos filho de Deus.
Então, irmão, não tem essa que todo mundo é filho de Deus, e que Deus ama todo mundo, e que todo mundo vai ser salvo. Você não encontra isso na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, em nenhuma Bíblia. Então, quer ir lá no céu, só vai entrar os filhos, irmão. É só os filhos. É por isso que nós temos que pregar a Bíblia, falar a verdade, falar o que está escrito na palavra de Deus, né? Aí, em vez de quando eu encontro com alguém assim, eles começam conversando, brincando e tal, aí entra nas ideias e tal, fala assim, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Eu falei assim, não está escrito na Bíblia isso. Isso não está escrito. Se você mostrar isso na Bíblia que todo mundo é filho de Deus, você pode ser criatura, ele criou, mas se tornar filho de Deus, tem que aceitar ele. Se não aceitar, não é filho de Deus. É a Bíblia que diz assim, né? Então, queridos, que nós vamos, irmão, nos preparando para o juízo final, e que todos nós tenhamos, irmão, esse direito de realmente ser filho de Deus, e vamos pregar isso também, para que outras pessoas também tenham esse direito. Esse direito não é só para mim, né, irmão Manel? Esse direito é para todos, inclusive os pecadores, né? Jesus ama a todos, mas quando fala em salvação e filho por adoção, aí a coisa já muda. Não é todo mundo que é filho de Deus. Eu vou convidar os irmãos para ficar de pé, mediante esta palavra, esse ensinamento sobre o juízo de Deus. Nós vamos pedir a Deus para que tanto Ele nos guarde as nossas vidas, para que nós realmente sejamos lapidados pela palavra, mudado pela palavra, transformado pela palavra, porque Jesus Cristo hoje é o advogado, mas virá como juiz. Mas se Ele é advogado, nós ainda podemos contar para Ele, falar para Ele as nossas dificuldades, os nossos erros, né? E Ele pode nos perdoar. Tá bom, irmão, fica aí, tá? Pode ficar aí. Nós vamos fazer essa oração que nós vamos orar agora, e daqui a pouco nós vamos orar para o nosso irmão que não está nos sentindo bem, e nós vamos estar orando também, graças a Deus, nossa irmã Vinha, irmã Cássia, irmã Elizabeth, que também está lá, mas graças a Deus, até aqui nós estamos sabendo, foi tudo um sucesso. Só a irmã Cássia que falou, aí, está até chegando por aí já, acho que eu vou até para lá comer alguma coisa lá. Já está chegando? Está vendo que bênção? Né? É interessante, a Cássia falou comigo e com a Alessandra, que ela não sente dor, falando aqui, eu não sinto dor em cirurgia, e não sentiu bem, né, Alessandra? Só a irmã Evinha que diz que sentiu muita dor, né? Mas isso vai, interessante, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que sente dor demais e tem outras pessoas que já não sente, né? Mas o bom é que nós estamos sabendo é que eles estão bem, né, irmãos? Que passou, foi um sucesso, Deus guardou, Deus protegeu, isso é bom, né? E daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Poderoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus, obrigado, Senhor, de estarmos aqui falando sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos dê o conhecimento, meu Pai, que nós aprendemos a conhecer mais e mais o Senhor. Abençoe esta igreja, abençoe os visitantes, abençoe todo o Teu povo, meu Pai, que está aqui, todos os Teus filhos, meu Pai, nós estamos aqui, muitas pessoas também visitando, que o Senhor possa continuar restaurando, abençoando, salvando e fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, ser Teu servo, nos edificando, nos melhorando dia após dia. Abençoe esta igreja em nome de Jesus, amém. Estenda a mão para cá, irmão, vem aqui, irmão Raimundo, chega mais pertinho aqui, irmão Raimundo, estenda a mão para ele aqui, irmão. Poderoso e eterno Pai que está no céu, estamos apresentando o Teu Filho agora, Senhor. Estamos repreendendo, ó Deus, toda a enfermidade. Meu Deus, toca no corpo dele, porque o corpo dele é templo do Espírito Santo. Repreendemos, meu Pai, toda enfermidade. Eu estou unindo a minha fé com a fé da igreja, e eu estou profetizando sobre a vida do Teu Filho, sobre a vida do Teu servo. Eu estou declarando sobre a vida dele a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Que sejam abençoados, guardados, protegidos,
meu Deus, eu profetizo saúde na vida dele, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado também pela vida, meu Pai, da nossa irmã Cássia, da nossa irmã Evia, que o Senhor tem guardado, protegido, livrado. Meu Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, nosso irmão Aldo também, que esteve conduzindo até a cidade de Pirapora. Abençoe todos os teus filhos, toda esta igreja, abençoe o teu povo. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Irmão, diga amém. Ô irmãos, amanhã nós temos um dia com Deus. Nós não coloquei, mas vou colocar. Já me mandou, né? Já está ali também. Irmão, pode olhar ali também, para você ter a certeza do horário. Vai começar lá, não estou vendo daqui não, 6 horas, 6 às 8, os obreiros, não é? Aí vai continuar, vai até... Aí, toda a igreja. Então, nós vamos dar uma passadinha aqui, dar uma olhadinha. E amanhã é o dia com Deus. O dia com Deus é que a gente... pastor, eu posso vir em qualquer hora durante esse pote? Você pode vir em qualquer hora. Tem os irmãos escalados, né? Mas você pode vir em qualquer hora que você sentir. Eu vou orar meia hora. Ora meia hora. Eu vou orar 15 minutos. Ora 15. Vou orar 2 horas. Vou ficar o dia todo. É o que você sentir. Você tem liberdade. É para toda a igreja. Toda a igreja. No domingo, nós temos escola bíblica dominical, nós temos também a ceia no domingo, e no domingo à noite, nós temos um culto de missão. E a sexta missionária, aquele macarrão, irmão, pega ou passa o dinheiro para mim, o palestrante, para a mãe Vinha não está aqui agora, passa para nós, ou você mesmo pode ir lá, irmão Ricardo, e pegar o macarrão lá. Ele está fazendo mais barato e tal, e lá você pega lá, com ele lá, e traz aqui para a igreja, né? Então, vou fazer isso antes da reunião. Já é quinta-feira, não é, Alessandro? Eita, mas é porque não esqueceu, não é porque ficou para o dia da ceia, não, mas pode trair né, Alessandra? No domingo e tal, e nós, né, até na ceia mesmo, no domingo pela manhã, né, vai dar tudo certinho. Foi a irmã Evinha que doou, né? Então nós vamos estar orando também por ela, para Deus continuar prosperando e abençoando a vida dela em nome de Jesus. Então, irmãos, e domingo à noite, então, aquele grande culto que nós vamos termos aqui. Tem alguém para reconciliar, aceitar Jesus? Tem alguém? Se tiver, é só você levantar a sua mão e nós, com essa igreja, vamos continuar orando por você. Tem? Acho que todo mundo que já é. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Vamos chamar aqui o pastor Joel, ele vai estar orando e dando aqui a bênção apostólica. Glória a Deus. Papai querido, Deus eterno, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer. Papai querido, Deus eterno, fica conosco, nos abençoa nessa noite. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que veio nos profundo, Pai. Que nós possamos, meu Deus, nos melhorar cada dia mais na tua presença. Pai querido, em nome do teu filho Jesus eu te peço, despede, meu Deus, a tua amada igreja, Pai, em paz. Nos dá, meu Deus, uma noite abençoada, Pai. Visita, meu Deus, a tua serva que fez aquela cirurgia, a irmã Evinha, a irmã Cássia. Papai, curando, repreendendo todo o mal. Pai querido, fica conosco, Pai, em nome do teu filho Jesus que vive e reina para todo sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam.